Quando, em 1879, na Revista Brasileira, tratei da nova geração de poetas, falei naturalmente do Sr. Alberto de Oliveira. Vinha de ler o seu primeiro livro, Canções Românticas, de lhe dizer que havia ali inspiração e forma, embora acanhadas pela ação de influências exteriores. Achava-lhe no estilo alguma coisa flutuante e indecisa, e quanto à matéria dos versos, como o poeta dissesse a outros, que também sabia folhear a lenda dos gigantes. Dei-lhe este conselho: que lhe importa o guerreiro que lá vai à Palestina? Deixe-se fixar no castelo com a filha dele. Não é diminuir-se o poeta, é ser o que lhe pede a natureza. Homero ou Mosco, concluía dizendo-lhe que se afirmasse. Não trago essa reminiscência crítica e deixo de transcrever as expressões de merecido louvor, senão para explicar, em primeiro lugar, a escolha que o poeta fez da minha pessoa para abrir este outro livro, e, em segundo lugar, para dizer que a exortação final da minha crítica tem aqui uma brilhante resposta. O que eu conselho não foi desprezado, porque o poeta deixou-se estar efetivamente no castelo, não com a filha, mas com as filhas do castelão, o que é ainda mais do que eu lhe pedia naquele tempo. Que há de fazer? Que há de ele fazer no castelo, se não amar as castelãs? Ama-as, contempla-as, sai a caçar com elas, fita bem os olhos de uma para ver o que há dentro dos olhos azuis, vai com a outra contar as estrelas do céu, ou então pega do leque de uma terceira para descrevê-lo minuciosamente. Esse leque, que é uma das páginas características do livro, chega a coincidir com o meu conselho de 1879. Como se o poeta, abrindo mão dos heróis, quisesse dar às reminiscências épicas uma transcrição moderna e de camarim. Esse leque é uma redução do escudo de Aquiles. Homero, pela mão de Vulcano, pôs naquele escudo uma profusão de coisas: a terra, o céu, o mar, o sol, a lua e as estrelas, cidades e bodas, pórticos e debates, exércitos e rebanhos. O nosso poeta aplicou o mesmo processo a um simples leque de senhora, com tanta opulência de imaginação no estilo e tão grego no próprio assunto dos quadros pintados, que fez daquilo uma parelha de broquel homérico. Mas não é isso que me dá o característico da página, é o resumo que lhe acho, não de todo, mas de quase todo o poeta, imaginoso, vibrante, musical, despreocupado dos problemas da alma humana, fino cultor das formas belas, amando porventura as lágrimas, contando que elas caiam de uns olhos bonitos. Conclua o leitor e concluirá bem que a emoção deste poeta está sempre sujeita ao influxo das graças externas. Não achará aqui o desespero, nem o fastio, nem a ironia do século. Se há alguma gota amarga no fundo da taça de ouro em que ele beba a poesia, é a saudade do passado ou do futuro, alguma coisa remota no tempo ou no espaço, que não seja a vulgaridade presente. Daí essa volta frequente das reminiscências helênicas ou medievais, os belos sonetos em que nos conta o nascimento de Vênus e tantos outros quadros antigos ou alusões espalhadas por versos e estrofes. Daí também uma afeição peculiar do poeta, o amor da natureza. Não quero fazer extratos porque o leitor vai ler o livro inteiro, mas o soneto Magia Selvagem lhe dará uma expressão enérgica dessa paixão dos espetáculos naturais, ante os quais o poeta exclama: tudo ajoelhado e trêmulo me abisma, cego de assombro, estático de gozo. Cegueira e êxtase, o limite da adoração. Assim também o conselho, página em que ele receita para uma dor moral o contato da floresta, e ainda mais a anterior, falando ao sol, em que caracteriza a intensidade de um grande pesar, em que então o oprime, afirmando que para esse nem mesmo a natureza, a grande natureza, pode servir de remédio. A maior parte das composições são quadros feitos sem outra intenção, mais do que fixar um momento ou um aspecto. Geralmente são curtos, em grande parte sonetos, forma que os modernos restauram e lucidamente cultivam, pode ser até que com excessiva assiduidade. Os versos do nosso poeta são trabalhados com perfeição. Os efeitos que usar não são obra do descuido. Ele pertence a uma geração que não peca por esse lado. Nascem ora de um momento não propício, ora do requinte mesmo do lavor.
Coisa essa que já um velho poeta da nossa língua denunciava, e não era o primeiro com essa comparação. O muito mimo empece a planta, mas, em todo caso, se isso é culpa, Félix culpa, a troca de algumas partes laboriosas, acabadas demais, ficam as que o foram a ponto, e fica principalmente o costume, o respeito da arte, o culto do estilo. Manhã de caça, à volta da galeria, contraste, em caminho, a janela de Julieta, e não cito mais para não parecer que excluo as restantes, darão ao leitor essa afeição do nosso poeta, o amor voluptuoso da forma. Não lhes pergunteis, por exemplo, na manhã de caça, onde é que estão as aves que ele matou. O poeta saiu principalmente à caça de belos versos e trouxe-os, argentinos e sonoros, um troféu de sonetos. Assim também, noutras partes, nada obsta que os versos bonitos tragam felizes pensamentos, como pintam quadros graciosos. Uns e outros aí estão. Se alguma vez e rara a ação descrita parecer que desmente da estrita verdade ou não trouxer toda a nitidez precisa, podeis descontar essa lacuna na impressão geral do livro, que ainda vos fica muito. Fica-vos um largo saldo de artista e de poeta, poeta e artista dos melhores da atual geração.